Mas em 1895, em 1895, um físico chamado William Röntgen, experiência com um tubo. Esse aqui é um tubo, que ele descobriu esse tubo, né? E ele fez desse tubo uma ampola que colocou dois filamentos, né? O positivo e o negativo, na qual um feixe de elétrons que ilumina uma janela fluorescente. Envolver o tubo é um papelão, né? Para impedir que a luz fluorescente escapasse. Uma tela fora do tubo estava brilhando, né? Uma tela fora do tubo que estava brilhando. Em outras palavras, os raios invisíveis atravessavam esse papelão. Que esse papelão aqui que ele colocou para se fechar e sair as ondas eletromagnéticas para ser colocada nesse conteúdo. Então, o William não sabia o que eram os raios-x. Então, chamou-se de raio-x. Podia ser um X de T, um raio-x de K. E ele pensou, pô, um raio-x. Depois eu vou colocar que nome que eu vou colocar. O William não sabia o que eram os raios que estão chamados de raio-x. Ele não sabia, né? A essa descoberta acabou rendendo-lhe um prêmio Nobel, que é o tubo catódico, que ele descobriu, né? Que está a explicação o que acontecia. Era um componente metálico com o filamento negativo e o outro que atingiu o componente metálico. Eles eram decelerados e liberavam energia extra. Essa energia que liberava eram os elétrons dos átomos que ele atingiam. Em ambos os casos, a energia era emitida na forma de raio-x, que eles produziam calor, de 99% de calor, e depois 1% de raio-x. Mais energia do que a luz visível e menos energia do que os raios gama, que nós temos raio-x gama, alfa, beta, né? Que é alfa, beta, gama, raio-x. Isso mais na frente nós vamos ter isso daí, né? Com mais energia do que a luz visível e menos energia do que os raios gamas. Então, cada energia, cada radiação, nós temos uma formação, porém todos são ondas eletromagnéticas. Os raios-x são potentes o bastante para atravessar vários tipos de matéria. Como posso lhe dizer? Toda sala de raio-x, são todos equipados com são baritados. Digamos, eles fazem uma massa, né, com baritamento de chumbo, com partículas de chumbo, que é revestido a parede, toda a parede do setor de raio-x, né, para que os raios-x não ultrapassem para outra sala, né? Como se fossem semi-transparentes. Além de muito úteis para aplicações na medicina, né? Já que podem criar imagem de órgãos como ossos sem lhes causar danos. Podia causar danos, sim, né? Mas futuramente, já que podem criar imagens de órgãos como ossos sem lhes causar dano. De haver mutação nos órgãos reprodutivos. Quando há uma extensa poder de penetração, alto poder de raios emitido durante, digamos, vários raios-x, várias vezes, nosso corpo ele é estocástico. O nosso corpo ele retém e fica ali guardado. E nós temos também pegando outros tecidos e outros órgãos a tireoide. Por isso que nós temos proteção
de protetor de gônadas, protetor de tireoides, aventais de chumbo, e esses são os EPIs. Então aqui, o avental, por isso que é comum o uso de aventais de chumbo para bloqueá-los, né? Os raios-x. Ao atingir com a matéria os raios-x, colidem com os elétrons. Às vezes o raio-x passa por toda a energia para a matéria e ela é absorvida, como eu falei. Nós, como todas as frutas, os materiais e o ser humano são estocásticos, ele estoca a radiação. Outras vezes ele só transfere um pouco da sua energia, mas com o tempo fica no corpo da pessoa. Isso depende de fazer muitos e muitos e muitos em alto poder de penetração, né? Depende da quantidade, depende da quantidade de elétrons que os raios-x podem ser atingidos. Colisões são mais prováveis se o material for denso. Se esse material aqui for denso e ele tem muito mais densidade, então nós temos que colocar muito mais radiação, muito poder de penetração sobre essa área para que possa sair na radiografia, né? Depende da quantidade de elétrons que o raio-x pode ser atingido. Então, na mesa de comando, você vai aumentar. Se for uma densidade grande, você vai aumentar. Se for uma densidade pequena, você vai diminuir tanto o poder de penetração como o poder de MAS. Ou se for composto por elementos de maior número atômico, né? Ou se for composto por elementos de maior número atômico, também como a platina, o ferro, o chumbo, né? Os ossos são os densos e cheios de cálcio. Por isso que na radiografia o raio-x ele fica mais densos, né? Porque tudo que tem cálcio, tudo que é cálcio, ele tem uma reação mais densa. E tem um número atômico relativo alto, o cálcio, né? O cálcio. Vamos lá, o cálcio. Por isso são bons em absorver os raios-x. O osso, ele absorve, né, o raio-x. Por outro lado, o tecido mole não é tão denso e contém elementos de menor número atômico. Então, mais raio-x penetram os tecidos, como os pulmões e músculos. No entanto, essas figuras em 2D são úteis até a certo ponto. Quando os raios-x atravessam o corpo, eles podem interagir com vários átomos pelo caminho, que é justamente as estruturas, né, físicas do biotipo de cada ser humano, né? O que aparece na chapa, que é essa chapa que são os chassis, né? E é o resultado de todas essas interações. É como tentar imprimir 10 páginas de um romance em uma única folha. Eles são os cortes, né? Como se fosse de tomografia, né? Para realmente ver o que acontece. Aqui é uma posição, aqui é um antero, aqui é um AP, aqui é um AP, aqui é um perfil, aqui é um perfil. Mais na frente vocês vão ver essa disciplina. Deve ser feito raio-x de vários ângulos do corpo. Esse tipo de ângulo do corpo é colocado em tomografia. Quando o médico pede em várias, ele nem pede, já é um protocolo que tem na tomografia. Isso é algo que os médicos fazem o tempo todo. No procedimento chamado, como eu falei, de tomografia computadorizada. No procedimento chamado de tomografia computadorizada, imagine o TC assim, que é o paciente, como somente o raio-x. O raio-x ele faz isso, só vai ver né, a parte óssea, em alguns dos casos, dependendo de como é feito a radiografia. Se você quer uma radiografia para ver pulmões,
você vai ter que colocar na máquina um padrão de quilovoltagem, miliamperagem, né, para poder sair o que o médico pede. É possível notar no paciente a mudança na densidade causada por um tumor. Se no caso, na parte óssea, tiver uma deformidade óssea, a densidade vai aparecer um tumor, né, através da tomografia ou no raio-x, mas na tomografia é muito mais acentuada. Aqui nós temos, digamos que seja um tumor, mas não há como saber a sua profundidade. Então, para saber a sua profundidade, nós temos que fazer outras posições, né? No entanto, os raio-x de diferentes ângulos. É possível localizar a posição e formato do tumor, digamos, como se fosse, aqui nós temos um antero posterior e aqui nós temos o perfil. Aqui o antero posterior, que é de frente, nós vemos onde está localizado. Mas para ver a profundidade desse tumor, nós temos que fazer um perfil. Que é possível localizar a posição e formato do tumor nessas posições. Aqui é só um pequeno ilustração de entendimento de como é que é feita a tomografia em certos pacientes, que não é o nosso caso, né? Na introdução. Cada teoria, cada parâmetro, cada máquina faz parte da radiologia, que é uma introdução, é uma por cima. Estou dando aqui o que é por cima, que pode ser uma tomografia, uma ressonância, um raio-x simples, né? Então vamos lá. A tomografia emite um feixe cônico, que ele, olha, na tomografia mais na frente, eu vou ensinar a vocês como é que se faz, como é que é feito a máquina de tomografia. A máquina de tomografia, ela tem a cabeça, a ampola, e tem os detectores. O que são? Ampola, que fosse um raio-x normal, ele faz o raio-x, atravessa o paciente e pega os detectores, né? Ele emite um feixe único, né? Que atravessa o corpo do paciente e atinge vários detectores. Então, toda tomografia ela tem uma ampola, né? Ela tem um cabeçote e vários detectores. O raio-x emitido gira em torno do paciente. Ele vai girando e vai cortando, fazendo as suas fatias em milímetros ao longo do corpo. Digamos que voltando aqui, está aqui. Ele vai, a mesa fica parada, quando começa a funcionar, ele fica incrementando a mesa. É como se fosse a mesa colocando, vai entrando aos poucos, até fazer o último. Então é circular, é helicoidal, né? No trajetório em espiral, né? Que ele vai circulando do jeito que a máquina. Olha, os detectores é ampola. Então onde ele vai cortando, vai girando em alta velocidade e vai fazendo vários cortes tomográficos. A terceira espiral, produtos podem ser processados em fatias, né? Digamos que ele vai aqui, ó, vai cortando. Sai mais na frente, essa explicação. Claro, a gente para mostrar características anatômicas e tumores. Vai mostrando tudo, é o mais fácil. Porque no raio-x não mostra, o raio-x mostra um pouco de partes moles, que são sombras, né? Pulmões, vê a sombra do coração, mas o que realmente ele vê o raio-x são as densidades ósseas, né? Aqui. Mas a tomografia em si não, a tomografia ela vê
os órgãos, né? E olha aqui, um pulmão. Aqui é um pulmão e aqui é como se fosse um nódulo, um tumor. No raio-x ele vai ter uma condensação. Se ele tem essa condensação aqui, para o médico tirar a dúvida para ver que tipo de condensação é essa, ele vai ter que fazer uma tomografia para tirar todas as suas dúvidas, né? Que pode existir coágulos sanguíneos e infecções. A imagem de TC pode detectar até mesmo doenças cardíacas e cáries através da TC, da tomografia. Em múmias enterradas há milhares de anos, ele pode descobrir qual a idade dessa múmia. O acidente foi um acidente que esse físico pode vir agora uma maravilha da medicina, né? 100 milhões de hospitais e clínicas do mundo inteiro realizam mais de 100 milhões de raio-x por ano. Imagine quantos exames de raio-x são feitos em cada paciente. Aqui nós temos a descoberta do raio-x. Voltando, e por aqui nós completamos na próxima aula.